A busca do Vilgax pelo Omnitrix é o primeiro grande arco de Ben 10 que se estende pela primeira temporada da série clássica. Mas será que esse arco é bem feito? Eu sou o Viniverso e é isso que a gente vai olhar hoje. E se você quiser que eu analise mais arcos de Ben 10, como o arco do Fantasmático ou até o arco dos Soberanos de Força Alienígena, deixa o like aí no vídeo e também um comentário para eu saber se vocês têm interesse. Enfim, tudo começa no primeiro episódio da série, e então eram 10, que é quando o Ben acaba encontrando o Omnitrix após ele cair em cima dele no meio da floresta. Só que ele foi parar ali porque o Vilgax lá estava atrás do relógio. E aí nessa disputa, para não deixar o Vilgax pegar, o Omnitrix é mandado para a Terra e o Vilgax acaba sendo explodido pelo disparo da outra nave, o que faz com que durante essa temporada ele fique nessa câmara de regeneração para poder reconstruir o seu corpo. E é isso que vai ajudar a gente a poder desenvolver o arco, porque se o Vilgax estivesse inteiro, ele viria logo depois e já seria muito difícil pro Ben enfrentar ele. Seria mais ou menos como a gente vê no episódio Gwen 10 da segunda temporada, que o Vilgax vem no dia seguinte porque ele não é explodido. Só que ali a vantagem deles é que o Ben tinha o conhecimento sobre tudo que tinha acontecido até ali, então o Ben, mesmo sem o Omnitrix, ele conseguia ajudar de alguma forma. Só que nessa timeline principal aqui, se isso acontecesse, só o Max ia ter alguma coisa para tentar fazer contra o Vilgax. Eles teriam que correr pro Monte Rushmore, pegar a arma e tentar lidar com ele o mais rápido possível. Embora esse Vilgax que vem aí logo de cara seja na verdade mais fraco do que o Vilgax que vem no fim da temporada, mas a gente vai chegar lá. A parada é que nesse primeiro episódio a gente vê o Ben aprendendo a usar o Omnitrix e logo de cara o Vilgax já manda alguns dos seus robôs atrás do Ben. Até porque é dito que seres vivos, outras criaturas sencientes, não trabalham com o Vilgax porque eles têm muito medo dele, e por isso que ele tem só robôs ali em seu exército. Então vai um grande robô lá, que libera dois robôs menores de seus ombros, e esses atacam primeiro o Ben, que tá transformado no besta e consegue lidar com um deles, só que o segundo, o Ben se transforma antes, porque o Omnitrix tem essa limitação da transformação durar apenas 10 minutos. E depois o Ben acaba sendo salvo pela Gwen, mostrando que aqui, de uma forma ou de outra, e mesmo que não muito nessa temporada, todos os Tennysons vão ter suas utilidades nas batalhas. Inclusive já é deixada a pulga atrás da orelha aqui de que o Volmax sabe um pouco mais do que ele tá dizendo. Embora nesse momento aqui seja apenas dicas sutis, sobre ele saber que o Ben tá virando alienígenas e não monstros, e ele também investigar ali o pod onde caiu o Omnitrix e já ficar todo desconfiado. No final, o grande robôzão aparece e tá atacando ali onde estão estacionados os trailers, e o Ben, é claro, tem que salvar o pessoal porque ele quer ser um herói. Ele desde sempre tem esse espírito de heroísmo, como a gente vê no começo do episódio na escola, que ele quer proteger o outro garoto que tá sofrendo bullying do cast do JT. É claro que ele, como só um garoto, ele não consegue fazer nada contra dois outros garotos que são maiores que ele, mas ele pelo menos tem a intenção de ajudar, mesmo que os dois acabem ficando presos na árvore no final das contas. E enfim, vemos o diamante aparecendo pela primeira vez, e o Ben consegue derrotar o robô após utilizar a refração para rebater o laser de volta nele, e assim, vencendo a sua primeira luta não direta contra o Vilgax. E é claro, nessa luta aí ele também salva a Gwen em um momento, o que também ajuda a estreitar a relação entre eles, porque eles não se gostam nesse começo, Essa é uma parte bem importante. O Ben e a Gwen não se suportam no começo da série, e isso vai melhorando cada vez mais, já que eles vão ficando mais próximos graças a essas super aventuras que eles vão tendo durante o verão. E bem, se a gente for analisar exatamente o arco do Vilgax em si, são poucos episódios da temporada. A temporada tem 13 episódios, e episódios que são diretamente ligados com o Vilgax são apenas 4. Então a gente vai falar de bem menos coisa do que se esperava aqui. E é por isso que a gente vai direto pro episódio 5, o episódio Caçado, que é um dos melhores da temporada. É um episódio que apresenta personagens muito interessantes, que o Vilgax, ele decide, já que o robô dele não foi capaz de derrotar o Ben e pegar o Omnitrix. Inclusive é bom ressaltar que o Vilgax não sabe quem que tá com o Omnitrix, ele não sabe quem é o Ben, ele só sabe que tem algum humano usando o relógio. Ele decide, em vez de mandar mais robôs que já fracassaram, ele manda caçadores de recompensa, já que provavelmente eles vão ser mais eficientes. E com isso, vão atrás do Ben Caranguejo, 66 e Tetrax. Esse episódio também reforça aquilo que eu falei sobre o Ben treinar com os aliens. A gente vê um treinamento acontecendo, é uma das poucas vezes que a gente vê o Ben de fato treinando em tela. Geralmente, de episódio pro outro, ele já demonstra saber muito mais como usar os aliens, mesmo sem a gente ver ele aprendendo as coisas. E o primeiro caçador que aparece é o Caranguejo,
quando o Ben tá transformado em Fantasmático. Inclusive a gente tem aquela cena que a dublagem é maravilhosa, com o Fantasmático falando que ele é o U do Urubu e tudo mais. Meu irmão, você é o U do Urubu. Foi mal, Siri. Eu e o relógio somos meio ligados. Só que o Ben não consegue lidar com ele, porque o Caranguejo está preparado pra tudo e consegue neutralizar ali a intangibilidade do Fantasmático. Então eles acabam tendo que fugir porque os caçadores de recompensa são muito preparados. Depois a gente tem até o Ben transformado em Diamante, enfrentando o Caranguejo e o 66 ao mesmo tempo. E por mais que ele ache que ele tem alguma chance, ele não tem nenhuma. Os caras ali são muito mais habilidosos do que ele, e é claro que eles vão derrotar o Ben e vão conseguir levar ele até o Vilgax. Só que o Tetrax, ele tava ali na verdade meio que infiltrado. Ele não é necessariamente um aliado 100% nesse momento, mas ele não é um aliado do Vilgax. Ele já trabalhou pro Vilgax antes de fato, só que o Vilgax acabou traindo ele e destruiu o planeta do Tetrax. Então o Tetrax, ele tava ali só infiltrado pra pegar o Ben, e ele quer pegar o Omnitrix sim, porque ele não acha que o Ben seja um bom usuário, porque ele tá vendo ali ele tomando uma coça e até decepcionado dele usar tão mal o diamante. O Ben até se incomoda pelo fato de como ele pode saber tanto sobre essa transformação, e o Tetrax revela que ele também é da mesma espécie do diamante, ou seja, um Petrosapien. Então ele tem a propriedade para falar como utilizar esse alien da maneira correta, e ele sabe que se fosse ele ali, ele conseguia lidar com o 66 e com o Caranguejo, só que o Ben, pela inexperiência dele, não conseguia. O Ben até tenta puxar a briga com o próprio Tetrax, que humilha ele completamente, não dá nem chance dele atacar. E o Tetrax diz que ele deve pensar mais as ações, ele tem que pensar antes de agir. Se planejar, não adianta você só atacar de qualquer maneira, que contra o inimigo mais experiente não tem o que fazer. O cara vai saber contra-atacar, desviar dos seus golpes, então você tem que se planejar primeiro, e o Ben tem que aprender essa lição nesse episódio. Enfim, quando os vilões retornam, ele se transforma numa cinzenta, assim utilizando a cabeça para conseguir lidar com os dois. Então ele consegue ali destabilizar o Caranguejo, arrancar alguns fios ali do corpo mecânico dele, e no fim, sem partir pra porrada, ele consegue atingir a vitória contra os dois. E por causa disso, ele consegue provar pro Tetrax que ele é assim capaz de ser o portador do Omnitrix. Então ele acaba aceitando que o Ben fique com o relógio, e ele até dá um presente pra ele, que é o seu hoverboard. Embora o hoverboard em si a gente nem vê ele mais nesse arco, ele só volta a aparecer bem mais na frente na série, e o Tetrax em si só vem aparecer no filme muito tempo depois. E com isso, o Vilgax tem seu segundo fracasso na sua busca pelo Omnitrix. E deu pra perceber que ele viu que não dá pra confiar em caçadores de recompensa, porque eles são falhos, ou podem até trair ele, porque eles não são robôs. E por isso ele volta pros robôs, só que agora são robôs modificados, como sua própria equipe de robôs avisa pra ele. E esses novos robôs atacam no episódio 9, a Aliança. Esse episódio no começo nem parece que vai fazer parte do arco, e no fim acaba sendo um dos mais importantes, até porque o próximo já é a conclusão da vida do Vilgax, então aqui as coisas têm que se movimentar um pouco. Mas basicamente, tem um grupo de garotas fazendo uns assaltos ali aos carros fortes pra roubar dinheiro, e o Ben tem que pedir ela, só que ele não quer bater em mulher. E nesse meio tempo aí que ele tá tentando resolver essa parada, os robôs do Vilgax aparecem e já chegam destruindo tudo. E no meio dessa enorme treta de 3 lados, o Volmax acaba se machucando e precisa ir pro hospital. Então o Ben rapidamente vai lá lidar com o problema, ele destrói os robôs, acaba com as meninas, pega o Volmax e sai pulando pro hospital. Só que aí que tá, os robôs foram aprimorados. E o que aconteceu exatamente com eles? Quando a líder da gangue, a Roxo, que nessa época era chamada de Robótica na série, chega próxima de um deles, ele meio que se injeta nela, transformando ela numa mutação meio humana, meio robô. E dessa forma, o Vilgax conseguia se comunicar mentalmente com ela. Então é meio que uma forma de mandar robôs, que se eles falharem, eles conseguem se grudar em alguém, pro Vilgax então ter influência nessa pessoa, para conseguir usar essa pessoa para ir atrás do Omnitrix. Enquanto isso lá, o Ben e a Gwen preocupados com o Max no hospital, e o Ben tá todo estressado, e é claro que as coisas não vão ficar mais fáceis, porque o Vilgax manda ela ir atrás dele. E é claro que ela aparece por lá no hospital, que já é um problemão. O Ben então enfrenta ela com chama e tudo mais, ele lida com ela ali no momento, consegue explodir ela num caminhão de óleo, e ele acha que acabou e vai embora. Só que é claro que ela sobrevive.
E o Vilgax até ameaça ela, já que ele tem o controle até de conseguir acabar com a vida dela ali se ela não obedecer. E nesse tempo, o Ben tá pensando como ele coloca a família dele em risco por ele ser um super-herói. Então ele decide que ele tem que seguir sozinho. Então ele abandona o pessoal ali no hospital e vai embora. E é claro que ele ouve ali no rádio da polícia que a robótica tá causando problema de novo e ele vai atrás dela. Mas claro que a Gwen deixa barato e vai atrás. O Ben enfrenta a robótica usando o XLR8, mas ele não tem nenhuma maneira de acabar com ela de vez. E no meio da luta ele acaba encontrando com a Gwen, que diz pra ele o conselho do Vomax, então eles conseguem traçar um plano pra acabar com a robótica de uma vez. E o plano é utilizar o Ultra T. Aí eles acabam lutando dentro de uma academia e o Ultra T eventualmente se merge na Rojo, conseguindo meio que se fundir com ela também junto com o robô. E nesse momento ele consegue se conectar com o Vilgax também. Então o Ultra T fica cara a cara ali com a cabeça do Vilgax ali conversando com ele. E o Vilgax fala que vai atrás dele. A conversa termina, o Ultra T consegue tirar as partes robóticas da robótica. Meio estranho falar isso, mas tudo bem. E aí ela volta ao normal. E no finalzinho, o que temos de importante aqui é que o Ben fala pro Max que ele conseguiu conversar com o tal de Vilgax e que ele estava vindo. E é mostrado pra gente que o Max fica preocupado, mostrando que ele sabe algo a mais. E que com certeza ele conhece Vilgax e que Vilgax é um inimigo perigoso. E no fim da temporada, no episódio Segredos, ele aparece de novo nos sonhos do Ben, prometendo vir, e agora ele realmente vai vir. O Vilgax tem equipamentos para detectar o Omnitrix quando o Ben tá transformado, e a gente sabe que o Ben se transforma várias vezes, inclusive nesse episódio aqui no começo, para trollar a Gwen ali, virando o Ultra T, entrando no notebook, e com isso o Vilgax consegue detectar a localização ali de onde tá o Omnitrix, e ele agora tá preparado para ir até lá. E não só isso, como eu disse lá no começo do vídeo, agora ele tá mais forte do que nunca, porque ele tá aprimorado ciberneticamente, sendo muito mais parrudo do que ele era no começo da série. Ele chega na cidade que eles são próximos e já começa a destruir tudo. O Max não quer deixar o Ben ir e quer levar eles pro Monte Rushmore, mas é claro que o Ben vai do mesmo jeito, porque até agora ele nunca recua de nenhuma luta. E cara, quando o Vilgax sai do veículo dele ali, é uma imponência, ele realmente mostra ao que veio. O Vilgax nessa época, ele realmente se mostrava um vilão ameaçador, ele fazia a gente ficar com medo, sabe? Uma criança assistindo ali, ela sente a pressão ali do Vilgax como um vilão imbatível. E a gente vê nesse episódio por quê. Eu até lembro na época ver os comerciais passando na Cartoon, anunciando o último episódio, dando teaser do Vilgax, deixando aquele hype ali do vilão mais poderoso que o Ben enfrentou até agora. E a gente vê ali o Chama tentando dar dano no Vilgax, ele não conseguindo. Ele só consegue fazer alguma coisa quando ele derrete o asfalto e o Vilgax fica preso ali por um momento, mas ele já estava quase saindo. Então a gente vê que o Vilgax, ele é implacável. E se não fosse o Max chegando pra resgatar o Ben ali, ele estaria em maus lençóis, porque o Omnitrix logo descarrega e eles vazam ali com a lata velha, e é claro que o Vilgax vai atrás. E aquela coisa, né? O Max não quer que o Ben enfrente o Vilgax, o Ben não quer dar ouvidos porque ele ainda tem confiança em si mesmo, o Ben até vira um insectoide quando dá ali pra tentar ir atrás do Vilgax ali, porque ele não quer deixar barato, e o insectoide não tem nenhuma chance contra o nosso cabeça de polvo, e aí o Ben finalmente é capturado. O Vilgax destransforma ele, mostrando que ali, pelo menos naquele momento, ele tem um conhecimento sobre o Omnitrix, ele sabe destransformar o Ben ali, coisa que nem o Ben sabe fazer ainda, e ele é levado então pra nave do Vilgax, enquanto o Vomax leva a Gwen até o Monte Rushmore, e é aí que ele tem que revelar toda a verdade pra ela, falando que ele é um encanador, só que não um encanador normal, porque é isso que a gente achava até agora, e sim, um encanador que lida com seres extraterrestres que vêm ameaçar a Terra. E ele já lidou com o Vilgax no passado. E por mais que a gente só veja isso no próximo episódio, que não faça parte necessariamente do arco, faz até sentido o Vomax ficar com medo aqui, porque o Vilgax sobreviveu a uma explosão de uma bomba nuclear, então realmente o bicho é brabo. Enfim, lá no Monte Rushmore, o Max pega a arma pra lidar especificamente com o Vilgax, uma arma que meio que vai dar dano super efetivo nele, e o Ben entra na nave preso com o Vilgax preparadíssimo pra cortar o braço dele, porque ele não consegue tirar na mão, porque o Omnitrix tem os métodos de proteção ali que não deixam ninguém tirar. Mas antes que qualquer coisa possa dar errado, o Max invade com a lata velha a nave do Vilgax pra resgatar o Ben. E aí que a gente tem aquela cena que a descarga elétrica buga o Omnitrix
e o Ben fica se transformando sem controle em vários aliens. A gente vê ali o aquático ficando sem água, estendido ali no sol, depois ele virando outros aliens e nenhum deles conseguindo lidar com o Vilgax, o Diamante quebrando as mãos, o XLR8 dando uma volta no Mount Rushmore pra dar um super soco no Vilgax e ele simplesmente aguentando, e no fim o Ben tendo que fugir com o Fantasmático, porque se o Ben soubesse usar o Fantasmático de verdade aqui, o Fantasmático tinha chance, porque era só usar a possessão e tudo mais, ele tinha como tentar lutar, mas ele prefere fugir porque ele não é muito acostumado com o Alien. E o Vilgax, que não é burro nem nada, que por mais que ele seja um guerreiro, ele também é um estrategista, ele decide que ele tem que sequestrar o Vomax e a Gwen pra fazer o Ben se entregar. Então é isso que ele faz, pega os dois, o Ben chega e se entrega. Só que o Vilgax não contava com uma coisa: o Ben estava preparado para atirar com a arma contra ele novamente. E junto disso, o Vomax tinha preparado para a nave se autodestruir. Então o Vilgax não tinha tempo de conseguir sair dali sem levar a explosão. E o Ben foge de lá se transformando no Chama e tudo acaba bem com o Vilgax explodindo novamente. Só que é claro, a gente sabe que ele aguenta e vai voltar no futuro. Mas eu vou deixar pra falar da volta dele quando eu for falar do arco do Kevin, porque ele também é a conclusão do arco do Kevin durante a série clássica, então eu não quero ficar repetindo episódios, e já como aquela é a última aparição do Kevin no clássico, eu vou deixar pro vídeo dele. Mas esse foi o arco da busca do Vilgax pelo Omnitrix. A gente vê como ele vai evoluindo, ele começa no primeiro episódio e termina no último, mesmo que sejam só 4 no total, é menos do que eu achava, inclusive, antes de começar a fazer o vídeo. Mas é interessante como de fato tem uma progressão que eu nunca tinha percebido exatamente, que é primeiro mandando os robôs não dão conta, então vai pra caçador de recompensa, eles acabam não dando conta e também um deles acaba traindo, então volta pros robôs que são mais confiáveis, só que robôs aprimorados que conseguem se fundir a pessoas. E essas pessoas são controladas diretamente pelo Vilgax, ele consegue acabar com a vida delas se elas não obedecerem, então ele tem um controle direto dessas pessoas, então ele consegue comandá-las melhor, como se fossem robôs, sem serem literalmente robôs. Então a robot acaba agindo melhor do que o robô padrão, porque ela é uma pessoa, então ela tem consciência, ela consegue lutar de maneira melhor do que um robô faria, mas mesmo assim não é o suficiente, e quem tem que vir é o próprio Vilgax, que no final, por muito pouco, é derrotado também, mas ele quase conseguiu vencer. E isso tudo nos mostra como o começo de Ben 10 é muito bom.